Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV. Eu sou o Jonas Stelman, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Bom dia! Início de semana, segunda-feira. Já chega deixando o seu like, inscrevendo-se aqui no nosso canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Vamos trazer algumas informações, falar sobre o Roman, né? Roman Gomes estreou muito bem, sendo muito elogiado pela imprensa, pela sua estreia com a camisa aí do Bahia. Vou falar sobre a situação do Kiki Rodrigues, que parece que já vai poder estrear um pouco mais pra frente aí, já tá treinando aí com o elenco, e trazer também informações sobre o Veliz, Alejo Veliz. Vem ou não vem pro esquadrão nessa temporada? Antes de qualquer coisa, peço pra você deixar o seu like, inscrever-se aqui no nosso canal, dá essa moral pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Então sobe o like, inscreva-se, que você ajuda muito a gente, ajuda muito o crescimento aqui do nosso canal, tá bom, meus amigos? Então, ó, não esquece não, deixa o like, inscreva-se, ativa o sininho para você ficar super bem informado aqui na Gol TV, tá bom? Vamos começar falando sobre a estreia do Roman, cara. Cara, eu sei que foi contra um time teoricamente inferior, eu sei que foi um time que de maneira nenhuma iria, né, ou conseguiu, enfim, colocar algum tipo de pressão aí no Bahia, o Bahia totalmente soberano nessa partida contra o Galícia, mas o que me chamou a atenção foi a postura do Roman, né? Como eu disse lá no pós-jogo, e volto a repercutir, parecia que o cara que tava estreando era o Iago Borducci. O Roman se sentiu em casa. O Roman parecia que tava jogando já no Bahia há 3 anos, 5 anos, sabe? Então, meus amigos, gostei demais, atacando bem, defendendo bem, jogando por fora, jogando por dentro, indo na linha de fundo, pisando na área para poder finalizar, muitas das vezes como homem surpresa. Isso me chamou muito a atenção, porque a ideia que a gente tinha do Roman era de um jogador que era defensivo, era um jogador que teoricamente era um atleta voltado para a área defensiva, né? E ele mesmo disse em entrevista que a questão dele, que ele defende muito bem, precisa melhorar a questão ofensiva e tudo mais. Cara, mas não, ele surpreendentemente o Roman, ele jogou em todas as posições muito bem, e merece todos os elogios, né? E o Gilberto, meu garoto, você vai ter que correr mais do que vinha correndo, caso você queira ainda manter aí a titularidade na equipe do Bahia, cara. Então, assim, é uma contratação que gerou alguma desconfiança, normal, um jogador jovem de 21 anos, mas quando a gente viu que lá na Argentina ele foi o melhor lateral direito do futebol argentino, então não é um bagre. Ninguém chega no futebol argentino, pegado como a gente sabe que é muito, muito pegado, e consegue ser considerado o melhor lateral direito do país. Então, assim, baita contratação aí do Bahia, tá? E uma posição carente no futebol mundial. Beleza? É só o começo, evidentemente, tem muita coisa por acontecer, tem muita coisa ainda para poder melhorar e mostrar, né? Mas a gente, no primeiro jogo dele, com a camisa do Bahia, a gente percebeu que, pô, esse garoto não peida na farofa, não. Ele vai para cima, ele não tem medo de arriscar, não tem medo de pisar na área, não tem medo de finalizar, e quase fez gol, né? Então, parabéns aí pela estreia, o Roman Gomes, né? Cara, vou atualizar sobre a situação do Kiki Oliveira, tá? Ele treinou com o grupo aí normalmente, né? No dia da representação aí do Bahia, e tá muito próximo aí de estrear, né? Com a camisa do Tricolor, tá bom, meus amigos? Que depois de vencer o Galícia no último sábado, o elenco aí do Bahia se reapresentou no domingo, na cidade de Tricolor, né? A principal novidade foi a presença do Kiki, do uruguaio Kiki, que participou de todas as atividades do grupo, tá? Ele foi contratado aí pelo Bahia nessa temporada, ele tratava uma entorse no tornozelo desde quando chegou ao clube, né, que foi sofrida ainda durante as férias. Ele já está regularizado e só depende da recuperação física para poder estrear, tá? O técnico Rogério Ceni já adiantou que vai mandar a campo na próxima terça-feira uma equipe diferente da que venceu o Galícia na última rodada, né? Abre aspas do que disse o Ceni, ó. A nossa programação estava fechada com 2 jogos com sub-20, que é o Jequié e Bahia de Feira, né? Esse jogo contra o Galícia com uma equipe e o próximo com outra, disse o Rogério Ceni. Então provavelmente teremos mais novidades aí na partida contra o Barcelona na próxima terça-feira, tá? No domingo, ontem, né, meus amigos, os jogadores que não atuaram no último sábado foram a campo apenas para trabalhos técnicos e táticos, tá? E em processo aí de transição física, o Sanabria participou das atividades físicas e técnicas. Então, Sanabria mais pra frente, em algumas semanas, vai ser reintegrado ao grupo e pode aí, no final de janeiro, início de fevereiro, pode já estar em campo,
tá representando o tricolor, beleza? O Bahia é líder do Campeonato Baiano, ele vai encarar o Barcelona de Ilhéus, 19h15 de Brasília, terça-feira, na casa de apostas Arena Fonte Nova. Eu vou atualizar vocês rapidamente sobre a situação envolvendo o Alejo Veliz, né, meus amigos? Cara, conforme eu já trouxe aqui a informação, postei no X, postei em todas as redes, aqui no YouTube, enfim, né? A situação, diferentemente do que os companheiros de imprensa vinham noticiando de que estava certo, era jogador do Bahia, e em conversas com o César Luiz Merlo, que trouxe em primeira mão essa negociação, eu deixei muito claro que a situação não era tão simples quanto se imaginava. Tá? Até o próprio César Luiz Merlo, em uma postagem minha lá no X, ele chamou no privado e falou, cara, não é bem assim, né? Entre Bahia e Tottenham tá tudo certo, né? Mas entre Bahia, Tottenham, né, e Rosário, as coisas não estão tão bem próximas quanto se imagina, né? Porque o Rosário vai jogar Libertadores. E ele é um dos principais, ou principal, ele não é o principal porque tem o Di Maria, né? Mas ele é da base, foi criado ali. Então, eu não quero falar a palavra resistência do jogador, porque eu falei isso do Kik. Me meteram a porrada. E o Kik realmente queria jogar no Nacional, né? Mas acabou vindo aí pro Bahia por empréstimo, mas por uma imposição do Grêmio, tá? E espero que ele dê muito certo, jogue muito bem e calhe a boca dos críticos da torcida do Grêmio que, enfim, criticou muito esse jogador. Mas em relação ao Alejo, né? Ao Alejo Veliz, cara, ele quer jogar lá e o Rosário não vai facilitar. A não ser que o Bahia libere um valor para ele sair lá de forma imediata, tá? Evidentemente, o jogador não... Por ele ter essa proximidade, por ele ter esse carinho aí pelo clube, ele não tá se metendo na negociação. E se esperava, o Bahia esperava uma postura mais enérgica dos representantes aí do atleta para poder brigar, eu quero ir para lá, eu quero ir, sabe? Não tá acontecendo isso. Às vezes, quando chega uma grande proposta como essa do Bahia, se espera que o jogador, às vezes, tome a rédea da situação, né, para poder, de alguma forma, facilitar o negócio, enfim, mas não foi o que aconteceu. Então, o Bahia tá nas tratativas, não é a primeira vez que o Bahia tem interesse nesse jogador, só que não tá tão perto quanto a galera imagina, né, porque ele tem contrato até o meio do ano com a equipe do Rosário Central, que tá muito resistente em liberar o jogador agora, e o Bahia tá precisando de um centroavante agora. Tá? Então a informação que eu trago aqui para vocês, que já tem algumas pessoas de dentro do Bahia que já estão colocando à mesa outros nomes. Já tem plano B, já tem plano C, porque o Bahia ele tá vendo que essa situação envolvendo o Alejo Veliz tá complexa e não depende mais do jogador, não depende mais do Tottenham, não depende mais do Bahia, depende do Rosário Central querer negociar. Tá? O Bahia almeja, sim, colocar valores na mesa para que o Rosário possa liberar de forma antecipada desse empréstimo o Alejo, sendo que não é tão simples, como eu disse anteriormente, a equipe volta para a Libertadores, vai jogar uma Libertadores, tem o Di Maria que vai jogar essa Libertadores, e ele é o camisa 9, ele é o cara que faz os gols lá da equipe argentina, então eles, para perder o Alejo, eles vão ter que ir para o mercado para contratar um atacante à altura para jogar essa Libertadores, então eles não estão muito... inclusive eles estavam querendo prorrogar o empréstimo dele até o final do ano com o Tottenham, né? Então não vai ser tão simples essa vinda do Alejo para o tricolor baiano, tá bom, meus amigos? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelma, essa é a Gol TV, deixa o like, inscreva-se, comenta, dá uma hypada no vídeo para que nós possamos chegar a muito mais torcedores, tá bom? Beijo no coração, saudações, tamo junto, valeu!